Olá, meu nome é Juliana Guedes e estou aqui para dar o relato da minha segunda onda, os 30 primeiros dias da segunda onda. Hoje é dia 9/6/2022. Os primeiros 15 dias foram de catarse, praticamente a metade do mês, né? A metade dos 30. Eu tive sintomas que para mim foi mais brando do que no primeiro mês da primeira onda. Mas foi basicamente com meu lado esquerdo, só para variar, expelindo muita secreção. Foi muita secreção esverdeada, coisa que também aconteceu na primeira onda. E só que dessa vez veio acompanhado dos meus olhos. Ele começou a ficar como se tivesse inflamado, ficou vermelho e miudinho. Na primeira semana eu ainda consegui sair, manter minha atividade normal. A partir da segunda semana, coisa que eu estava até achando que eu estava mais forte, quer dizer, estou mais forte, referente a esse processo de catarse, que eu achei até que ela veio mais fraquinha, mas não. Passado esses 15 dias da primeira catarse, eu senti febre, então eu identifiquei que meu sistema imunológico baixou. Aí nesse que baixou, eu tive sintomas de gripe, mas que também foi rápido, durou 2 dias o sintoma de gripe. E a catarse continuou por mais 7 dias, totalizando 15 dias, expelindo muita secreção, bem esverdeada, às vezes com odor, que eu perguntava a outras pessoas e disseram que não tinha, mas eu conseguia perceber. A febre, a oscilação da febre, eu tenho um termômetro, então eu fico acompanhando. Foi basicamente isso. Se caracterizou também esse período por muitos sonhos, uns sonhos até de cunhos sexuais, onde geralmente rapazes mostrava a genitália e que de cunhos sexuais, não vou entrar em detalhe não, porque é estranho, e acho que também não vem ao caso. Foram bastante sonhos desse tipo, que eu ainda estou tentando identificar de onde é que vem e que significado pode ter, já que conscientemente eu não estou sentindo necessidades da prática dessa atividade. E também pela característica dos sonhos, como eles ocorrem, não é uma coisa que tem um romance, que tem mais essa minha característica, uma pegada que eu gosto, que eu aprecio. Não tem. Apesar disso, meu sono está sendo reparador. É como se minha cama me abraçasse, me acolhesse e eu acordo muito bem. Muito bem. Outro tipo de sonho que eu estou tendo é um sonho também que eu já tive anteriormente, bem antes até do período de minha ressonância, de entrar na ressonância. Eu tinha sonhos que, eu entrava em determinadas ruas que eu não conhecia, eu ia visitar alguém, aí eu entrava numa rua e eu não conseguia mais sair de lá. No começo eu tentava sair, mas depois de várias tentativas eu acabava me acomodando e ficando naquele lugar. Isso foram diversos sonhos ao longo da minha vida. E agora eu tive um desses sonhos de novo, só que dessa vez eu conseguia sair, eu não desistia. Eu conseguia encontrar uma saída e sabia. Só que eu tinha esquecido algo nesse lugar que eu ficava aprisionada e eu voltava para pegar. Só que nesse que eu voltava para pegar, um outro enredo se desenrolava naquela situação e eu acabava ficando lá. Então, é algo para eu pensar sobre o que é que está tirando minha atenção, o que é que está tirando o meu foco para me manter prisioneira desse estado atual da minha vida. São os gatilhos, né? Vamos lá. E 2 vezes nesse processo desses 30 dias da segunda onda, eu tive uma forte sensação de medo, medo de desespero, às vezes até uma coisa assim na minha cabeça, eita, será que agora eu vou enlouquecer? Por 2 vezes, mas não durou. E não teve nenhuma causa aparente de que aconteceu algo para desenrolar, desencadear esses sentimentos, essas sensações. Não percebi, não teve. Mas durou pouco. Fichas estão caindo de situações que eu vivi, o porquê que eu vivi. Tá sendo mais fácil viver
e entender. Antigamente, em diversas situações, sempre tinha alguém para me falar: você não está pensando. Juliana, você não está pensando. E se eu for botar dentro do contexto que essa frase foi dita, não fazia sentido. Só que hoje, estudando um pouco mais, eu percebo que essas frases que são introduzidas na sua vida sem sentido, se você olhar para o macro, faz sentido. E dentro desse contexto, que essas pessoas me diziam, você não está pensando, eu entendo hoje que eu não estava pensando de um modo geral na minha vida. Eu estava no meu piloto automático, só reagindo e não agindo. Sim, e da importância de você falar pouco, cada vez mais. Isso está se aflorando e está se fazendo mais presente na minha vida. Eu sempre me considerei uma pessoa que fala pouco. E uma colega até uma vez me sinalizou, no período ainda da faculdade. Ela falou, você fala pouco, mas o que você fala é profundo. Mas de lá pra cá ainda percebo que eu ainda opino muito onde não devo opinar, onde só deveria ouvir. Às vezes eu quero expressar minha opinião, e se a pessoa não pediu, não devo dar. Eu não tenho maiores informações para aquele enredo que aquela pessoa está passando, então, se a pessoa não pediu, não dá. E se eu for dar alguma opinião, que seja de forma de perguntas, para que a pessoa mesmo se questione e encontre a própria resposta. Que a melhor resposta é aquela que você tem dentro, né? Que vem de dentro, não é o que vem de fora, é aquela que faz sentido para você. Nesses 30 dias também eu me peguei evitando ter contato visual com as pessoas. E é uma coisa que eu faço, geralmente. Eu gosto de olhar nos olhos. Os olhos, para mim, são uma coisa que fala, no fundo, me passa mais sinceridade. Através desse contato visual, eu consigo perceber mais se a pessoa está mentindo, se a pessoa está com medo, quais são os sentimentos que tem por trás. E eu me peguei evitando esse tipo de contato visual com as pessoas. Outra coisa que aconteceu até na primeira onda, mas dessa, para mim, eu tive mais percepção, fui mais consciente. Você me faz uma pergunta, eu estou no meio de uma conversa e simplesmente determinadas palavras sumia. Na verdade, eu não conseguia pronunciar. Eu sabia qual era a palavra na minha mente, mas eu não conseguia verbalizar. Aí eu percebi até que algumas pessoas ficavam se olhando pra minha cara, mas nem me questionavam. Eu ficava, por que eu não tô conseguindo verbalizar? A palavra tá aqui na minha cabeça, a frase tá aqui pra continuar e não tô conseguindo. É estranho, você passa por situações assim constrangedoras fazendo essas coisas, mas eu tenho entendimento que é consequência da ressonância das limpezas que estão ocorrendo dentro de mim. Uma coisa que eu não falei na primeira onda e foi uma técnica também que eu testei e utilizei. A técnica do lápis com borracha. Um lápis com a ponta com borracha. É uma técnica até do Ho'oponopono, do Dr. Jolie. Acho que é Jolie. Aí você escreve no papel uma palavra referente àquilo que você deseja, ou melhorar, ou ganhar, o que for, ou uma habilidade que você deseja desenvolver. Não escreve o problema, só escreve uma palavra que seja referente àquilo que você quer solucionar. E você escreve a lápis, num bloquinho, num papel, e todo dia você dá 3 batidinhas falando gota de orvalho. Gota de orvalho, gota de orvalho. Eu fiz isso ainda na minha primeira onda. Eu fiz isso e depois eu não continuei, que ele recomenda até por um período que eu não fiz o período todo. Joguei até o papel fora. E depois de um tempo, aí a minha centelha lembrou. Você não agradeceu e você conseguiu tudo que estava naquele papel, daquela técnica que você fez. Eu, ai, que massa! E foi verdade. Eu lembrei. Então, uma técnica aí que eu fiz e recomendo. A técnica do lápis com borracha. Vamos lá. Sim. Na minha primeira onda, eu tinha perdido o apetite e mesmo que eu tentasse ingerir mais alimentos do que meu corpo estava querendo absorver, eu botava para fora, expulsava. Não era através do vômito, era por baixo mesmo. E pelo vício de estar consumindo um volume de alimentos, eu ainda tentava. Na minha primeira onda, eu ficava tentando comer, ingerir um volume maior de alimento, mas
Aí chegou um ponto que eu parei, que eu desisti, e só foi comendo mesmo aquilo que o meu corpo sinalizava aqui, era o suficiente. E hoje, nessa segunda onda, eu já me pego ingerindo de 2 a 3 vezes mais do que eu ingeria na minha primeira onda. Na minha primeira onda, eu emagreci consideravelmente. Perdi praticamente quase todas as minhas roupas. Tipo, 90% das minhas roupas eu perdi devido ao fator emagrecimento. E agora, eu tô ingerindo mais alimento, só que eu também não quero engordar. Tô satisfeita com esse corpo maravilhoso que eu adquiri. Vamos lá, né? Mas também eu penso que possa ser os nutrientes para essa nova fase, para esse novo processo, para essa nova reconstrução, possa ser que sejam os nutrientes necessários para essa segunda fase, né? Para essa segunda onda. Senti o meu quinto chakra, o chakra da garganta, só que o posterior, ele pulsava muito. Foi interessante, eu nunca tinha sentido esse chakra, não. E eu tive maiores explicações sobre ele no livro Mãos de Luz, um livro maravilhoso que eu super recomendo. Ai, deixe-me ver. Meu couro cabeludo também nessa segunda onda, principalmente aqui no alto da cabeça. Coçava, era uma coceira e não era de sujeira, porque eu costumo lavar meu cabelo a cada de 2 em 2 dias, no máximo de 3 em 3 dias, então sujeira tá descartável. E pode ser, né? Meu sétimo chakra se abrindo, alto da cabeça, tem referência. E da importância de agradecer ao poder criador e não só as coisas que a gente tem. E aí eu falo muito nos vídeos dele, né? Pra gente agradecer a quem fez, a quem criou, a quem possibilitou que a gente tornasse possível pra gente. E, se eu não me engano, se eu não esqueci nada, foi assim, meus 30 dias da minha segunda onda. Gratidão. Até a próxima.